Amados irmãos e irmãs, que a paz de Jesus preencha cada um de vocês neste momento abençoado. É com o coração transbordando de alegria que nos reunimos novamente para mais uma jornada de fé e esperança. A vida, com seus altos e baixos, muitas vezes nos coloca em situações de sede, não é mesmo? Aquela sede que não é de água, mas de algo mais profundo, algo que o coração anseia e a alma busca incessantemente. Quem nunca se sentiu como um cervo que busca por águas, com a alma sedenta por algo que o mundo não pode oferecer? Nesses momentos de anseio, quando a alma se inquieta e o coração busca por um refrigério, é natural que a alma busque por um refúgio, um consolo, uma presença que possa saciar a sede mais profunda. Mas eu tenho uma verdade preciosa para compartilhar com vocês hoje, uma verdade que tem o poder de acalmar o mar revolto da alma e trazer a paz que excede todo o entendimento. Essa verdade é como um farol que nunca se apaga, uma âncora que nos mantém firmes mesmo nas maiores tempestades. E essa força, meus queridos, essa âncora, é o amor inabalável de Jesus, que está no controle de cada detalhe da nossa existência. É Ele quem nos sustenta, quem nos compreende e quem nos abraça em meio a qualquer anseio. Neste nosso encontro, vamos abrir as páginas da Bíblia para um texto que fala diretamente sobre a sede da alma por Jesus, a esperança em meio ao desânimo e a busca por sua presença. É um convite para pararmos por um instante, respirarmos fundo e permitirmos que a verdade divina nos envolva, acalmando as inquietações do nosso coração. A linguagem será humanizada e direta, sem jargões teológicos ou termos difíceis, e sem gírias. A simplicidade e clareza são fundamentais para que qualquer pessoa, independentemente da idade, compreenda a mensagem. Queremos que cada palavra ressoe em sua alma, transmitindo a certeza de que Jesus está pertinho, compreendendo e cuidando de cada um de vocês. Então, preparem o coração, porque a revelação está apenas começando, e ela nos conduzirá diretamente para as riquezas de um dos salmos mais expressivos, que nos mostra a bondade e a justiça divinas em cada verso. O que será que o Salmo 42 tem a nos dizer hoje? Salmo 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Jesus. A minha alma tem sede de Jesus, do Jesus vivo. Quando entrarei e aparecerei perante a face de Jesus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Jesus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Pois eu ia com a multidão, ia com eles à casa de Jesus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Jesus, porque ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó Jesus meu, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e dos Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo à voz das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua benignidade de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Jesus da minha vida. Direi a Jesus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com a espada nos meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Jesus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Jesus, porque ainda o louvarei, a Ele que é a salvação da minha face, e o meu Jesus. Amados irmãos e irmãs, o Salmo 42 que acabamos de ler é um grito da alma, uma expressão profunda do anseio por Jesus em meio à dor e ao desânimo. Ele começa com uma comparação poderosa. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Jesus. Imaginem um cervo, sedento, buscando desesperadamente por água em um deserto. Essa é a imagem da alma do salmista, e talvez da nossa própria alma, quando anseia por Jesus. É uma sede que não pode ser saciada por nada no mundo, apenas pela presença do Jesus vivo. A minha alma tem sede de Jesus,
do Jesus vivo. Quando entrarei e aparecerei perante a face de Jesus. É um desejo ardente de estar na presença dele, de sentir sua proximidade. A dor do salmista é tão grande que suas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. É uma hipérbole que mostra a intensidade do seu sofrimento. E para piorar, ele é constantemente provocado com a pergunta: onde está o teu Jesus? Essa é uma afronta que cutuca a ferida da alma, uma ironia que se torna um fardo pesado quando se está em aflição. Ele se lembra de tempos passados, quando ia com a multidão à casa de Jesus, com alegria e louvor. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu ia com a multidão. Ia com eles à casa de Jesus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. A memória de momentos de comunhão com Jesus e com a comunidade intensifica a dor da ausência. Mas em meio a esse abatimento, ele faz uma pergunta à sua própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? É um diálogo interno, uma personificação da sua alma, questionando o próprio desânimo. E a resposta vem em seguida, como um bálsamo. Espera em Jesus, porque ainda o louvarei pela salvação da sua face. Aqui está a virada do salmo, a semente da esperança plantada em meio à tristeza. É um ato de fé, de escolha por confiar que Jesus virá com sua salvação. O salmista continua expressando seu abatimento, mas mesmo assim, lembra-se de Jesus desde lugares distantes, como a terra do Jordão e os montes Hermonitas. Ó Jesus meu, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão e dos Hermonitas, desde o pequeno monte. A memória de Jesus é um fio condutor, mesmo em meio à adversidade. Ele descreve a profundidade de sua aflição com a metáfora. Um abismo chama outro abismo, a voz das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. É como se uma onda de sofrimento viesse após a outra, mergulhando-o em um oceano de dor. No entanto, mesmo em meio a essa tempestade, há uma luz. Contudo, o Senhor mandará a sua benignidade de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Jesus da minha vida. Jesus, que é a rocha do salmista, enviará sua bondade durante o dia, e à noite sua canção estará com ele, uma oração contínua. É a certeza de que a presença de Jesus é constante, independentemente das circunstâncias. Ele questiona a Jesus: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? É um clamor sincero, uma expressão de incompreensão, mas que não se afasta da fé. Seus adversários o afrontam, como se o ferissem com a espada nos meus ossos, repetindo a pergunta cruel: onde está o teu Jesus? É um golpe profundo, um ataque à sua fé. Mas novamente, o salmista se pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Jesus, porque ainda o louvarei, a Ele que é a salvação da minha face, e o meu Jesus. Ele encerra o salmo com a mesma pergunta e a mesma resposta de esperança, reforçando a mensagem de que, apesar de todo o desânimo, a alma deve esperar em Jesus, pois Ele é a salvação e o seu Jesus. O Salmo 42, portanto, é um convite para derramarmos nossa alma diante de Jesus em meio à sede e ao sofrimento, confiando que Ele é a fonte de toda a vida e a nossa esperança inabalável, que está no controle de todas as situações e cuidando de cada detalhe da nossa vida. E essa certeza nos impulsiona para o próximo passo. Amados irmãos e irmãs, depois de mergulharmos tão profundamente nas palavras expressivas e comoventes do Salmo 42, é chegado o momento de elevarmos nossos corações em uma oração sincera e cheia de confiança. Que as verdades que acabamos de contemplar se tornem o alicerce para as nossas súplicas, transformando cada desejo em um pedido de fé. Sintam a presença de Jesus pertinho de vocês, acolhendo cada palavra e compreendendo cada suspiro de suas almas, com um tom acolhedor e empático. Ó Jesus, nosso bom pastor e refúgio seguro, viemos a Ti neste instante, com o coração aberto e a alma sedenta da Tua presença. Reconhecemos que a nossa alma anseia por Ti,
como o cervo brama pelas correntes das águas. A nossa alma tem sede de Ti, do Jesus vivo. Ajuda-nos a buscar incessantemente a Tua face, a Tua presença, para que possamos saciar essa sede que só Tu podes preencher. Pedimos perdão, Jesus, pelas vezes em que as nossas lágrimas foram o nosso alimento, e quando as provocações do mundo nos fizeram questionar onde Tu estás. Que a Tua voz nos lembre sempre que estás conosco, mesmo no mais profundo vale. Quando as memórias de tempos melhores nos fazem derramar a nossa alma, quando nos lembramos da alegria de estarmos em Tua casa, em comunhão contigo e com os irmãos. Que essa lembrança não nos traga mais dor, mas sim a esperança de que dias assim virão novamente. Ó nossa alma, por que estás abatida? Por que te perturbas em nós? Escolhemos esperar em Ti, Jesus, porque ainda Te louvaremos pela salvação da Tua face. Aumenta a nossa fé, para que possamos crer que a Tua bondade nos alcançará. Ó Jesus nosso, quando a nossa alma está abatida dentro de nós, lembramo-nos de Ti, mesmo de lugares distantes, pois a Tua presença nos acompanha em todo lugar, em meio aos abismos que chamam outros abismos, e quando as Tuas ondas e vagas parecem passar sobre nós, arrastando-nos para o desespero, que a Tua benignidade nos alcance de dia, e que a Tua canção esteja conosco de noite, uma oração contínua ao Jesus da nossa vida. Tu és a nossa rocha, e mesmo que por vezes nos questionemos por que pareces esquecer-te de nós, ou porque andamos lamentando por causa da opressão do inimigo, sabemos que Tu és fiel. Quando os nossos adversários nos afrontam com a espada em nossos ossos, perguntando continuamente: onde está o Teu Jesus? Que a nossa resposta seja a certeza inabalável da Tua presença e do Teu cuidado. Que a nossa alma não se abata nem se perturbe, mas que continue a esperar em Ti. Sim, Jesus, ainda Te louvaremos. A Ti que és a salvação da nossa face e o nosso Jesus. Que a Tua presença seja a nossa maior alegria, a nossa paz e a nossa segurança em cada novo dia. Enche-nos da Tua sabedoria, para que a nossa boca fale do que é justo e a nossa língua proclame a Tua verdade. Que a Tua lei esteja em nosso coração e que os nossos passos não resvalem para o pecado. Permanece conosco, Jesus, em cada passo, em cada decisão, em cada momento. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor, que transforma e liberta. Amém. Amados irmãos e irmãs, que o poder das palavras do Salmo 42 tenha tocado profundamente o coração de cada um de vocês, trazendo consolo e a certeza de que Jesus está sempre ao nosso lado, mesmo nas mais profundas sedes e nos momentos de maior desânimo. A simplicidade da mensagem de Jesus é o que nos conecta a Ele, sem a necessidade de palavras rebuscadas ou termos difíceis. O que importa é a sinceridade do nosso coração e a certeza de que Jesus está pertinho, compreendendo e cuidando de cada detalhe da nossa vida. Ele está no controle de tudo e nos ama incondicionalmente. Agora, quero fazer um convite muito especial a todos vocês. Se esta mensagem ressoou em seu coração, se você sentiu a presença e o amor de Jesus em cada palavra, eu os encorajo a dar o próximo passo. Que tal compartilhar este vídeo com alguém que você ama? Alguém que talvez esteja precisando de uma palavra de conforto, de uma dose de esperança ou de um lembrete do amor inabalável de Jesus. Compartilhar é semear a boa semente, é estender a mão a quem precisa de um abraço de fé. É simples, direto e centrado em Jesus. E não se esqueçam de deixar seus comentários. Eu amo ler cada um deles, pois é através de suas experiências e testemunhos que a nossa comunidade de fé se fortalece e cresce. Se você ainda não é parte da nossa família, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos encontros. Assim, você será avisado sempre que tivermos um novo conteúdo repleto de ensinamentos e inspirações. Continuem firmes na fé, confiando que Jesus está sempre ao nosso lado, guiando-nos em cada passo do caminho. Até a próxima. E que a paz de Jesus esteja com todos vocês.